paz seja convosco, meus irmãos. Como que vocês estão? É com muita alegria que iniciamos dessa célula Geração Gileade, do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, Alpes Portal, aqui da cidade de Cajamar, São Paulo, Ministério da Pastora Neide, do Pastor Edson. Bom, esta noite estamos iniciando a nossa célula nessa sexta-feira, que na quarta eu não pude, tive um evento, então não pude fazer na quarta, mas para não cancelar, não faltar, pedi autorização para ser na sexta-feira, mas foi algo excepcional. Ela ocorrerá a partir da próxima semana, toda quarta-feira, como ocorre de fato. Bom, antes de iniciarmos a nossa célula, o nosso louvor, nosso momento, vamos consagrar esta célula ao Senhor Jesus? Vamos? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, consagramos esta célula a Ti. Esta célula tem um propósito, meu Deus, de alcançar, meu Deus, almas para o Teu reino. Senhor, e assim como o nome desta célula fala, meu Deus, Gileade, que ela venha ser um bálsamo de cura sobre a alma, sobre a emocional, cura físicas também, que o Senhor venha operar através desta célula, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, venha nos usar no louvor, na palavra, trazendo resposta à oração, que nesta noite não seja diferente. Espírito Santo se faça presente como todas as células, Senhor. Cremos que assim será, meu Deus, no nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, venha bradar, meu Deus, sobre a tua volta, trazer despertamento ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados. Vamos louvar ao Senhor? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem o seu valor, meu amado. O Espírito Santo se move em você. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, e então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma.
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeiro, seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és o Senhor. Exaltado e bendito seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Novamente, Pai seja convosco. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Bom, o tema desta live, desta célula Geração Gileade hoje é um tema, como sempre, maravilhoso. Porque falar do Senhor Jesus é maravilhoso, não é verdade? A gente inicia e não quer mais parar, porque a gente tem prazer em se deleitar na palavra de Deus. E hoje o tema é o seguinte, o tema que o Senhor Jesus, por revelação divina, deu aos nossos pastores, que é o tema: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você está pronto para a volta do Senhor Jesus? Se Ele hoje voltasse para você, se Ele voltasse hoje para todos nós, como que Ele iria te encontrar? Será que você iria? Será que você seria arrebatado? Vamos meditar nesta palavra. Você não precisa comentar com ninguém, falar com ninguém. Responda para você mesma. Faça essa reflexão com o Espírito Santo. Será que você iria se o Senhor Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja? Se Ele voltasse hoje em específico para você? Bom, a introdução do esboço fala o seguinte: o arrebatamento da igreja acontecerá com a volta de Jesus Cristo, pois Ele mesmo prometeu aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele foi para preparar um lugar para a gente lá na Cidade Santa, mas Ele deixou conosco o Consolador, o Espírito Santo, aquele que está sempre conosco quando a gente clama, quando a gente pede ajuda dEle, quando Ele diz: Espírito Santo, eu não estou conseguindo. Ele está prontamente ali disposto a nos ajudar, a ser o nosso melhor amigo. Mas quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a igreja espiritual dentro da igreja física, Ele arrebatar os seus, o Espírito Santo vai junto. E hoje, em meio a esses tempos que nós estamos vivendo, em meio a esses sinais se cumprindo, descritos na palavra do Senhor, nós estamos vivendo e falamos: nossa, que tempos difíceis, tá tão difícil viver assim, tá tão difícil, é tanta dificuldade, é tanta coisa. Isso hoje com o Espírito Santo nos sustentando, nos consolando, nos fortalecendo, dizendo que a gente vai conseguir, nos dando forças para conseguir. Imagine quando Ele não estiver aqui. Imagine como será, para quem vai ficar quando o Espírito Santo não estiver aqui. Pense aí, quem é que vai convencer dos pecados? Quem é que vai consolar quando estiver chorando? Quem é que vai consolar em meio à dor da alma, a dor da humilhação, a dor do desespero, a dor da falta? Quem é? Se é o único que consola, o Espírito Santo, a nossa alma, se Ele não estiver aqui.
Então, isso é uma reflexão que nós devemos fazer, nos preparando todos os dias para a volta de Jesus. A gente não deve se preparar um dia apenas, ou quando a gente vê um sinal e na televisão, nos noticiários, e a gente diz, nossa, Jesus está voltando, ó, vou me preparar. E se prepara aquele tempo, aí o negócio melhora, aí dá aquela relaxada, né? Não, a gente tem que estar o tempo todo se preparando, o tempo todo em vigilância, porque é que a Bíblia diz que se a gente soubesse, né, quando o ladrão viria, a gente estaria preparado. Mas o ladrão, ele vem sem a gente saber, sem a gente imaginar. Então a gente tem que estar o tempo todo preparado. A gente tem que estar o tempo todo pronto, porque a gente não sabe. O Senhor Jesus, ele vai vir num piscar de olhos, sem a gente imaginar. A gente não imagina, a gente não sabe. Aqui em Mateus fala, no capítulo 24, que nem os anjos, nem o Senhor Jesus sabe. Mais ou menos aqui, e no versículo 37 fala: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então o Senhor Jesus, ele não sabe quando que ele vai voltar. Você está entendendo? Ele vai voltar na hora que o Pai disser. A hora é agora. Você está entendendo? E aqui, o versículo, o capítulo para meditação desta noite, e se encontra no Evangelho de Mateus, em todo o capítulo 24, a partir do versículo 26. Eu deixo a partir do versículo 26 até o versículo 50 para você meditar. É algo que vai falar profundamente ao seu coração, vai trazer um despertamento para você, que você vai entender muita coisa. E fala o seguinte, o versículo-chave está aqui no capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, meus amados, quando o Senhor Jesus, ele vier para levar a sua igreja, ele vai vir, ele vai estar no céu, vir sobre as nuvens, e a igreja vai se encontrar com ele no céu, nos ares. Primeiro vai os que morreram em Cristo. Depois nós que estivermos vivos aqui, seremos arrebatados, iremos encontrar com ele nos ares. E aí o Espírito Santo também será retirado desta terra. E aí vai iniciar, conforme Tessalonicenses fala, o livro de Tessalonicenses, conforme Apocalipse também nos fala, que a partir daí serão 7 anos, 3 anos e meio de paz. O anticristo vai se instalar, gerando uma falsa paz. 3 anos e meio, parecendo que está tudo em paz, governo único, moeda única, tudo isso. E depois ele vai se levantar e mostrar quem de fato ele é. E aí iniciará os 3 anos e meio de guerra, tormentos, dores, aflições. Você imagine aí, se hoje está difícil, imagine na tribulação. E nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós defendemos a tese, acreditando na palavra, que a Igreja Viva do Senhor não vai passar pela grande tribulação. E eu acredito nisso piamente, que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Antes da grande tribulação, que a igreja não passará por ela. Eu creio firmemente também nisso, em nome de Jesus. E aqui fala o seguinte, eu quero ler esse início, que fala o seguinte: Cessé, tia Cessé, boa noite, saudades, hein? Paz, Tadeu, paz seja convosco. Muita alegria em vocês estarem aí presentes, sempre assistindo. Bom, e aqui fala, no versículo 26 do capítulo 24 de Mateus, eu quero ler esses dois aqui que eu achei muito interessante. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais.
Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então isso aqui é o Espírito Santo, o Senhor Jesus nos alertando, porque os falsos profetas, muitas vezes eles virão com sinais e até vai enganar muitos, porque a Bíblia diz que vai enganar muitos. Mas se a gente estiver atento à palavra de Deus, buscando discernimento espiritual para entender o que vem de Deus e o que vem do inimigo, o que vem da carne e o que vem dos espíritos malignos e o que vem do céu, a gente vai saber discernir. O Senhor vai sinalizar, isso aí tá estranho, viu? Tem alguma coisa nisso aí. Você já parou para perceber que tem coisas que você tá ali falando que parece que vem de Deus, mas você fica, esse negócio tá estranho, viu? Essa situação aí. Por quê? Porque você tá buscando. Por quê? Porque você está procurando ler a palavra, mas muitos serão enganados. Mas se você tiver em contato, em fiação com o Senhor Jesus, você vai estar atento. Você não vai ser enganado, porque a Bíblia diz o quê? Que o Senhor Jesus, quando ele vier, ele não vai vir para um público, um grupinho apenas. Ali, ó, o Senhor Jesus, ele está ali, ó, tá vendo sinais e maravilhas. O Senhor Jesus, ele já voltou para aquele povo, para aquele grupinho sumiu. E a gente ficou, não, o Senhor Jesus está dizendo que quando ele vier, não vai ser um grupinho que vai sumir. Vai ser nos 4 cantos da terra. É os 4 cantos da terra que tiver a igreja viva, eles vão sumir. Ele não vai vir para um grupinho apenas, ele vai vir para todos. Porque o espírito do engano, ele dá essa falsa ilusão de grupinho, de acepção de pessoas. Você está entendendo? E aqui, mais adiante, no versículo 28, fala: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Você tá entendendo? Porque quer dizer, aquele pouquinho de gente, aquela coisa que cheira, se tá esquisito, tá cheirando esquisito, vai estar aquele aglomerado. O Senhor Jesus não vai vir para um aglomerado. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, você tá entendendo? Ele vai vir para todos que aceitaram o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele vai vir para todos que decidiram viver conforme a palavra dele. Ele vai vir para todos que se arrependeram dos seus pecados e confessaram e abandonaram e procuraram viver conforme esta palavra. Você está entendendo? É isso que aqui está falando. E aqui está falando isso, que a gente não deve estar em busca de sinais, a gente não deve estar em busca, tal fulano faz milagres, tal. Não, a gente tem que estar em busca. Claro, a gente quer milagres, claro, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que o nosso foco tem que ser a palavra de Deus. O nosso foco tem que ser a palavra verdadeira do Senhor Jesus, ver se realmente está pregando conforme a palavra dele. Para isso, a gente precisa estar em comunhão com Deus, para buscar o discernimento espiritual e para saber se está dentro da palavra. A gente precisa ler a palavra, meditar nela. Você está entendendo? E aqui fala o seguinte, a pastora fala o seguinte no esboço, que os sinais da vinda do Senhor Jesus, vamos citar eles. Lá em Mateus, aqui em Mateus 24:4, vou até ler, o 24:4 fala o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Você está entendendo? Aqui em Mateus 24:4. Então, o primeiro será que já está havendo, né? Engano. O que está acontecendo? Antigamente, como a pastora citou no domingo, antigamente, como era que era o engano? Era o que? Dizendo, eu sou o Cristo. Eu só não tinha muitos cristos que estavam aparecendo, dizendo que era Jesus, que eram cristos. Muitos apareciam, iam até tem programas de TV falando, eu sou o Cristo. E aí acabou, sumiu. Porque o diabo, minha gente, a gente sabe quem é ele. Ele não vai mudar. Ele é enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. A gente sabe, mas ele muda de estratégia.
Porque quando ele vê que aquela não está mais dando certo, conforme o passar do tempo, ele muda a estratégia. Mas o propósito ele não muda, porque está na Bíblia. Quem fala quem é ele, qual é a intenção dele. Mas a estratégia, o diabo sempre está mudando. E qual é a estratégia de hoje? Como a pastora falou, a estratégia de hoje é o quê? É ele se juntar, colocar os deles, infiltrar os dele no meio da igreja e dizer, eu também sou cristão, eu também sou de Deus. Infiltrar os dele na igreja para que dali é aquele lobo com pele de cordeiro e começar a pregar heresias. É misturar verdade, né, em meio à mentira, ou seja, uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira, porque para Deus não presta meias. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Mas o diabo, ele coloca o dele para infiltrar os dele, colocando as palavras dele no meio de palavras que são da Bíblia. E ali ele fica ensinando falsas doutrinas. E na internet está existindo isso. Está existindo muitos pregadores bons, mas também está existindo muitos pregadores ensinando falsas doutrinas, ensinando falsas com falsas mensagens em meio, colocando versículos bíblicos em meio às falsas mensagens dele. E está enganando a muitos, iludindo a muitos jovens, muitas pessoas que não procuram ler a palavra de Deus, então aceitam beber de qualquer água, sem antes procurar para pensar, mas será que é isso? É aquilo ali que ele falou, está na palavra de Deus, mas o contexto, tudo, será que tudo isso que ele falou está na palavra de Deus ou é só aquele pedacinho? Você está entendendo? É por isso que o povo de Deus tem que ser vigilante. O que é que a Bíblia diz? Sedes prudentes. Por quê? Porque o simples, ele acredita em tudo. O simples cai em tudo. O simples vê a armadilha ali, vê o buraco mal ali, ele vai, passa e cai. Mas o prudente, ele vê a armadilha e ele desvia dela. Ele passa em outro lugar. Então o Senhor Jesus manda, sede prudentes. Como é ser prudente? Não é ser medroso, é analisar antes. Deixa eu ver se está na palavra de Deus. Deixa eu ver se condiz o que você está mandando eu fazer com a palavra de Deus. Eu vou consultar o Senhor Jesus, eu vou orar ao Senhor Jesus, vou pedir direção ao Espírito Santo. Você está entendendo? Somos filhos de Deus, temos que ser prudentes, temos que ser vigilantes. Não é beber de qualquer água. Não, o filho de Deus, ele tem que saber qual a água que ele vai beber. Está dentro da palavra de Deus? Para isso é como eu falei, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso ter constância em meditação da palavra de Deus. Porque senão eu vou ser que nem uma manada, que é levar, onde vê um grupo de gente indo, eu vou ali também naquele meio, tipo, segue o fluxo, tá? O fluxo indo para esse lugar, e aí eu vou junto. Não, mas ali diz que tá falando de Jesus, e tem um monte de gente, eu também vou. Não, amados, não. Não vou porque tá todo mundo indo e tá dizendo que tá falando da palavra de Deus. Não, vou analisar realmente se tá falando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a conversão é ir na contramão das coisas deste mundo. É ir na contramão do que agrada a esse mundo. É ir na contramão do que agrada a nossa carne. Você tá entendendo? É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que os evangelhos, que Atos, que Paulo, os apóstolos nos ensinam, que o Senhor Jesus, por meio dos exemplos próprios dele, da vida dele, nos ensina. Você está entendendo? É isso que ele nos ensina. Ter comunhão com o Espírito Santo para eu saber discernir o que vem dele e o que não vem. Porque a estratégia do diabo é enganar os que estão na igreja. Porque, gente, o que está no mundo, o que não quer saber de Jesus, já está na mão dele. Já é dele. Então as coisas para essas pessoas, se você parar para analisar, nossa, para fulano é tudo fácil, tudo consegue, tudo isso, porque o diabo deixa mesmo fácil para que fique mais ainda com ele. Você está entendendo? Porque já está na mão dele. O diabo, ele quer dar tudo que você quiser, porque o mais importante é a alma. É a nossa alma, porque é a alma que vai perecer. Porque quando a gente morrer, é que vai iniciar. É que inicia, gente. Isso tudo que a gente vê é temporário.
Tudo vai passar, tudo é passageiro, mas a alma é eterna. Ou a alma vai para o céu, vai para o lugar de tormento. E não é um tormento temporário, é um tormento eterno. Imagine um tormento pouquinho, a gente já fica em desespero. Imagine um tormento eterno, sem a misericórdia de Deus para acalmar. Pense aí, você está entendendo? E aqui fala que o próximo sinal que já está acontecendo, né? Que são os falsos cristos, falsos profetas. Existem muitos falsos profetas, como eu falei, e prega tão bonito, é uma eloquência de louco. Claro que nem todo mundo que prega eloquentemente quer dizer que seja um falso profeta, mas o diabo nos dele coloca uma simpatia, coloca uma atração que se a gente não tiver firme na videira, a gente cai. A gente acredita. Você está entendendo? A gente acredita. Também tem, esses falsos cristos e falsos profetas, encontramos em Mateus 24:5, foi o que eu acabei de ler. E também encontramos lá, aqui em Mateus 24:6, vamos ler. 24:6. Que fala o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Né? E a gente estava pensando que tudo isso, e estava tendo tantas profecias que já era o fim no início dessa pandemia, né? E Jesus está mostrando, não é o fim. Não é o fim, meus amados, não é o fim. Porque são rumores de guerra. Você vê a China, que começou tudo isso na China, não é verdade? E a China hoje, enquanto os países estão quebrados, a China, o PIB dela fechou o ano com o PIB, já sabe, o PIB da China altíssimo, maior do que todos os países. E lá começou a pandemia. Você tá entendendo? E a China, o que acontece? Ela está com uma maior potência tecnológica e econômica, ela já está se equivalendo aos Estados Unidos, que antes era a maior potência mundial. A China está se nivelando, pretende ultrapassar. E aí que pode gerar guerra, a terceira guerra mundial. Então são rumores de guerra, mas o Senhor Jesus fala, ainda não é o fim. Ainda não é fim, mas devemos nos preparar, porque se são rumores de guerra, isso quer dizer que a coisa tende a piorar para os cristãos ainda mais, em questão de perseguição. Você vê que a internet tem coisas que a gente não pode falar, porque live cai, Facebook cai, Google, YouTube cai. Muitas igrejas evangélicas têm tido a sua página do YouTube, o seu canal bloqueado pelo próprio YouTube, né? E sem explicação. Já começou, meus amados. A perseguição não vai começar, já começou. Existem países, na França mesmo, lá já existe a perseguição para os judeus. Já existe e não é divulgado. Eu sei porque pessoas que já estavam lá conversaram comigo sobre isso. Pense. Então, existe também, Mateus capítulo 24, versículo 7 ainda aqui, fala o seguinte: porque se levantará também nação contra nação, o reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Isso já está acontecendo, também é um sinal que já está se cumprindo. Tudo isso já está se cumprindo. Vamos ficar alertas. O que está acontecendo na Venezuela? O que está acontecendo na Argentina? Está se igualando à Venezuela. Olha os noticiários que não estão sendo divulgados. Você só vê isso na internet, em alguns sites que divulgam o que está acontecendo na Argentina, a situação, o comunismo. Porque a intenção da China é nivelar o país, o mundo, no comunismo. E a Argentina está quase uma Venezuela. O que acontece? E a próxima aqui fala, lá em Mateus também, 24:7, que dá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Você viu que recentemente, quando eu estava até na Bahia,
Bahia, mês retrasado, alguma coisa assim, teve um terremoto forte nos interiores da Bahia, terremotos fortes que derrubaram as coisas, um monte de coisa foi derrubado, teto de casa caiu. Brasil, que nem se falava em terremoto, tá tendo cada terremoto. Você vê que cada enchente, cada situação, cada piora. Você vê os fenômenos que têm acontecido. E aqui também fala, seria o princípio de dores, em Mateus 24:8. Tudo isso você pode ler, meditar em todo Mateus 24, não só a partir do versículo 30, como eu citei. 24:8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas isso que eu estou falando é um alerta. Isso não quer dizer que porque existem esses princípios de dores, existem esses sinais do Senhor já se cumprir, não vão se cumprir, já estão se cumprindo. Isso não quer dizer que quem fala, estamos em dores de partos, vai vir coisas piores. Mas isso não quer dizer que a gente tem que focar nisso. Porque há esperança no amanhecer. Há esperança no sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Há esperança. E se Ele te prometeu algo, quer dizer que vai se cumprir. Basta tão somente você crer, esperar e perseverar. Isso quer dizer, é um alerta. O que é dito aqui não é para atormentar, não é para deixar a gente desesperado, é para alertar. Porque quando as coisas estão boas, a gente relaxa. Isso é todo mundo. Relaxa. E quando que a gente se desperta para orar mais, jejuar mais, buscar mais, até nas madrugadas? Meu Deus, ama até as madrugadas. Como é quando a gente está passando por problemas sérios, graves? Aí, a gente acorda, a gente se desperta. Então, isso aqui é um alerta. É um alerta para nos despertar. Estar focado em promessas que o Senhor tem a cumprir, para que venha dar esperança ao nosso coração e não andeis entristecidos pelo que há de vir, porque o Espírito Santo é quem nos alegra, é o Espírito Santo quem nos fortalece, e Ele ainda está aqui nesta terra com a gente até o dia do arrebatamento. Então Ele é a nossa esperança, que mesmo estando com dias piores acontecendo, eu ainda posso sorrir. Eu posso ter alegria por ver minha família se convertendo, por ver que eu não quero somente eu ser salva, mas eu quero ganhar a minha casa, porque eu não quero a minha casa ir pro tormento, porque eu quero manter a minha salvação, porque eu quero ganhar as pessoas que o Senhor Jesus coloca ao meu redor para eu poder ter a oportunidade de falar dele. Você tá entendendo? Porque eu quero ganhar os colegas do trabalho falando sabiamente do Senhor Jesus, pedindo a Deus uma oportunidade e aproveitando a oportunidade que Ele nos dá com sabedoria para falar dele, através de um testemunho, através de uma palavra, através do meu comportamento diante das atitudes que acontecem dentro daquele local, você está entendendo? Então, isso quer dizer que não quer para eu ficar atormentado. Quer dizer que para eu ficar em alerta, em vigilância, buscar mais, orar mais, jejuar mais, buscar meditar. Porque quando a perseguição vier para o meu lado, eu não venha me desesperar. Eu não venha abrir mão do Senhor Jesus porque está doendo, porque tocou em mim, porque tocou num parente meu. Eu não venha me desesperar porque tocou no meu bolso. Não. Mas por eu estar enraizado em Cristo, na rocha verdadeira, eu posso chorar, eu posso dizer, tá doendo, mas o Espírito Santo vai me levantar e eu vou dizer, mas eu não vou abrir mão de ti, Senhor, porque eu quero a minha salvação. Eu posso sofrer nisso aqui, mas tudo isso aqui
é passageiro. Tudo isso aqui é temporário. Eu não vou abrir mão da minha salvação para permitir que eu seja marcado. Eu não vou abrir a mão da minha salvação, não vou vender ela por causa de dinheiro, por causa de um momento, por causa de uma oportunidade. Não, eu vou perseverar porque o meu alvo é o céu. É por isso que eu tenho que saber para onde que eu vou. É por isso que eu tenho que estar focado no meu alvo, para que eu não venha me perder com as distrações que estão demais. O diabo está vindo à tona com cada distração. E não é ruim, não. Porque o diabo sabe, são boas. Se a gente não vigiar, a gente cai nas distrações boas. É por isso que a gente tem que estar o tempo todo matando a carne, abrindo mão de si. Você está entendendo? E aqui, no arrebatamento, fala no estudo... O arrebatamento, o dia do arrebatamento, vai ter o soar da última trombeta. Como houveram várias soares de trombetas, né, que se iniciou o soar da primeira trombeta em Êxodo, lá no capítulo 19, do versículo 16 ao 19. Vai haver o quê? Jesus voltará secretamente, inesperadamente, como eu iniciei falando. Vai ser num piscar de olhos, quando você menos esperar, ó. Acabou. É por isso que existia, não sei se ainda continua existindo. Isso é uma história que eu sei antigamente. Hoje eu não sei se ainda continua existindo. Que na Inglaterra, não antigamente, eu não sei se hoje está assim. Não se viaja 2 pilotos evangélicos. Ou é um piloto, se tiver, é um piloto evangélico e outro que não é. Mas 2 evangélicos que não. Exatamente. Por quê? Por causa dessa passagem na Bíblia, por causa da Bíblia que fala que vai um e o outro vai ficar. Porque eles já imaginam como que vai ficar o avião desgovernado, vai cair, todo mundo vai morrer. Então, se um for, vai ter outro para controlar. Então, isso antigamente era muito dito, até era pregado sobre isso, era falado. Agora, hoje, como as coisas mudam, eu não sei como é que tá hoje na Inglaterra. Mas o que eu sei é que a rainha ainda tem, né, um certo temor com a palavra de Deus. E o que é que acontece? Os justos que já morreram voltarão em Cristo, que eu também iniciei, como é que primeiro vai se encontrar com Jesus na terra, vai aqueles que morreram em Cristo, e depois aqueles que estão vivos ainda nesta terra em Cristo. E os vivos serão arrebatados e seus corpos transformados. Será num piscar de olhos, minha gente. Num piscar de olhos. Lá em Marcos 13, capítulo 13, do versículo 26 ao 27, diz o seguinte: E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você está entendendo? Então, quando o Senhor Jesus voltar, como que ele vai nos encontrar? Como que ele vai me encontrar? Como que ele vai encontrar você? Será que vai encontrar disperso? Ou vai encontrar vigilante? Será que ele vai encontrar você tendo se corrompido com as distrações deste mundo, com as vaidades, a vanglória deste mundo, com o engano, um brilho mentiroso, o engano dos falsos profetas? Ou vai encontrar firme na videira, que é o Senhor Jesus? Como que ele vai encontrar você? Porque os sinais já estão aí, eles não vão se cumprir. Eles já estão se cumprindo, mas ainda não é o fim. Isso quer dizer que o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir aqui, nesta terra. Se ele te prometer, ele vai cumprir. Então ande em alerta, porque está mais perto da volta de Cristo. Mas não ande desesperado, de cabisbaixo, entristecido, com medo do que há de vir. Porque nós temos esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança é Ele, o Senhor Jesus. Então nós temos que ser alegria nesta terra. Diante dos que estiverem atemorizados pelo que está acontecendo, a gente tem que ser aquele que olha, nossa, diante disso tudo que está acontecendo, você ainda está rindo porque eu estou desesperado. Porque a minha esperança é o céu, é o Espírito Santo que me sustenta. Isso pode também chegar até você. Você pode aproveitar para evangelizar. A oportunidade para tudo, basta a gente saber aproveitar. Não é verdade?
Bom, vamos para a nossa oração. Estou aqui com um caderninho de oração, com os nomes que está sendo orado, inclusive hoje, sexta-feira, à meia-noite. Eu convido você a orar comigo nesta meia-noite. Se você ainda não me deu o seu nome e quer colocar o seu nome para oração, para estar sendo apresentado aqui, você pode me dar. Depois você pode me dar o seu nome colocando aí nas mensagens, ou depois pelo inbox no privado me passar o seu nome. Inclusive, estamos tendo o grupo de WhatsApp Geração Gileade Online. Se você tem interesse, toda semana está sendo compartilhada uma palavra lá, uma palavra do pastor Edson, que tem colocado nos grupos. Aí eu pego e compartilho lá. Tem edificado a vida de muita gente, porque ele é um homem também muito usado, assim como a pastora, muito, e tem falado com o coração de muita gente. E é lá um local que a gente compartilha, se quer fazer pedido de oração, vamos todos orar, não é verdade? Porque uma corrente de oração, clamando pelo sangue de Jesus, tem muita eficácia. Então vamos orar? Bom, Senhor Jesus e meu Pai, Senhor, eu te apresento a vida dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo aí, meu Deus, que estão acompanhando, as pessoas que vão assistir, que vão acompanhar, apresenta a vida delas, a família delas. Senhor, eu te apresento a vida dessas pessoas que estão com o nome aqui neste caderninho de oração. Em nome de Jesus, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Senhor, Espírito Santo, traz um despertar sobre suas vidas, traz a cura que elas têm pedido, traz a cura para a alma, cura para o espírito, cura para o corpo físico. Espírito Santo, traz o renovo. Se existe alguém abatido, vem, meu Deus, converter em alegria, em força, em renovo. Senhor, vem colocar nojo pelas drogas, pela bebida, pelo cigarro. Vem colocar nojo para as coisas erradas, para a prostituição. Senhor, vem libertar da ação do mal. Vem libertar, Senhor, das garras de Satanás. Vem tirar a cegueira. Vem destruir, meu Deus, toda idolatria, todo tormento que estiverem passando. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas pessoas. Traz, Senhor, avivamento sobre a vida delas, sobre a casa delas. Traz conversões nos lares delas, Senhor. Que a tua palavra, meu Deus, alcance toda a casa dela, dissipando as trevas em nome de Jesus. Senhor, faz a obra, Senhor. Desperta, acorda aquele que dorme, Senhor. Traz avivamento, Senhor. Desperta a fé do fraco, meu Deus. Levanta o abatido, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu rogo, Senhor, pelo despertamento sobre a vida dessas pessoas, por libertação, por conversão, libertação da religião, das falsas doutrinas, Senhor. Que o Senhor venha em nome de Jesus invadir, meu Deus, trazer e destruir todo o mal que estiver afligindo essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor traga um despertamento, uma alegria, dê um ótimo final de semana sobre a vida de vocês. E você que é daqui de Cajamar, eu deixo o convite para a nossa igreja. Caso você ainda não tenha igreja, esteja buscando um local para congregar. Acontece os cultos durante a semana, na terça e na quinta, às 19 horas, na Igreja do Portal, e domingo, às 16 e às 19 horas, também na Igreja do Portal, na Rua Eucaliptos, número 806, Cidade de Cajamar, bairro Portal, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Caso vocês queiram uma oração, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado, tá? Caso vocês queiram uma oração na casa de vocês, vou estar comunicando o ministério. E Deus vai abençoar a vida de vocês. Compartilhe essa mensagem com um amigo, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Porque isso é despertamento, isso é evangelização, isso é amor ao próximo, para que o Senhor Jesus venha acordar aquele que está abatido, venha trazer um despertamento, tirar a cegueira, as fendas dos olhos. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga um grande despertar sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Paz seja convosco.